Vamos orar a Deus. Pai, a gente quer te agradecer porque o Senhor manifesta o teu cuidado e o teu amor de muitas maneiras, mas especialmente pela tua palavra, que temos lido e que nela iremos meditar agora. Pai, conforme o Senhor colocou no coração da Mayra, que ela tenha graça para comunicar a mensagem do Senhor aos nossos corações. O Senhor sabe das suas condições físicas, emocionais, então pedimos-te que o teu Espírito graciosamente a envolva, a capacite e a fortaleça e facilite a sua comunicação. E a nós, Pai, quebra toda a dureza do nosso coração e que a gente seja terra boa, terra fértil em que essa semente venha cair e frutificar. Nós oramos assim, agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Vou pedir licença aqui para vocês, para tirar a máscara. Semana passada o Jesus brincou que eu sou meio aceleradinha, né? Mas agora eu tô meio devagar. Então hoje eu preparei de uma forma mais escrita. Eu oro para que essa leitura conversada não mude como essas palavras vão chegar no coração. Nessa experiência toda do acidente eu já entendi várias coisas, né? Mas se eu posso deixar duas aqui para vocês, a primeira é: não andem de bicicleta sem capacete, ok? E a segunda é que Deus é bom, porque eu andei sem capacete, eu podia estar estourada nesse momento, e a única coisa que eu tenho é um braço em recuperação. Então Deus é bom. Amém? Muito bem. Então, hoje, nesse início da série O Preço da Paz, o tema que me foi confiado aqui é a gente conversar sobre o quanto devo. Mas, com licença aqui, seu pastor, eu vou me reservar o direito de fazer uma introdução à série, para que a gente comece refletindo exatamente nisso. Qual é o preço da paz? Antes de entender quanto devo. Tudo bem por vocês? A gente pode fazer assim? Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente tá ali à vista de vários produtos, seja na internet ou quando a gente entra numa loja, eu não sei vocês, mas eu pelo menos passo por um filtro que é: quanto isso custa? Que é para eu ver se eu posso comprar, né? Não sei. Se vocês já estão num lugar assim que vocês não precisam saber o preço das coisas, eu preciso. Então a gente costuma entrar, ficar diante ali de uma vitrine com várias coisas e fica essa pergunta: quanto isso custa? Então, claro que é bom a gente saber quanto eu devo. Mas, para a gente pensar sobre esse preço da paz, esse nome dessa série, o foco não é nem a gente saber o preço. Mas eu queria propor da gente começar pensando sobre o que é essa paz. Que produto, entre centenas de aspas, é esse que a gente está falando? E essa paz, eu entendo que é uma palavra comum e frequente no nosso vocabulário, nas nossas relações, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente deseja. É uma palavra bonita para enviar numa mensagem de WhatsApp no dia do aniversário, não é? Que eu te desejo paz, alegria, amor, né? É bonito. Mas essa paz, ela é algo que exprime não só o que a gente colocou como um título de uma série, mas algo que exprime uma necessidade, um anseio, um desejo muito profundo de mim, de você, eu arrisco dizer que todos nós aqui nessa sala, na transmissão, e arrisco dizer que de toda a humanidade. Todos nós não queremos, no fim do dia, saber qual é o preço dessa paz, mas a gente quer ela. A gente quer tanto que talvez a gente daria tudo o que a gente tem para conquistar essa paz. Enquanto eu estudava para preparar aqui essa reflexão, eu vi uma pregação de um pastor lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde ele dizia assim, que o ser humano, ele conhece momentos de trégua, mas ele não conhece a paz. O ser humano conhece momentos de trégua, mas a verdadeira paz ele não conhece. Então é quase como se aquela guerra que a gente citou agora antes não é sobre uma guerra numa nação, a guerra em um país, a guerra em um lugar externo. É como se essa guerra fosse interna. E o que a gente conhece às vezes são momentos de trégua, mas ainda não o momento de paz. Eu não sei como que isso bate aí dentro de vocês, mas em mim bate num lugar bem profundo. E aí eu convido vocês a abrir João 14. Nesse momento, Jesus está desenvolvendo uma linha de raciocínio um tanto complexa com seus discípulos, porque ele está dizendo assim, mais ou menos. Primeiro, eu estou com vocês agora. Segundo, vocês estarão comigo depois.
Terceiro, esse lugar onde vocês estarão comigo é na casa do meu pai. Mas quarto, quando eu for para lá, eu não os deixarei sozinhos. Eu os deixarei com o Espírito Santo. Acharam aí? João 14, versículo 26. Ele fala que o Espírito Santo nos será enviado para que a gente se lembre dessas verdades. E aí segue lá no versículo 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. E eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A primeira coisa sobre essa passagem em João é que essa paz lhes dou. Te dou. Te dou. Como é? Qual foi a última coisa que você recebeu dada por alguém? Você teve que fazer algo por isso? Você pagou por isso que te foi dado? Não. E é isso que Jesus está falando aqui. E aí a gente tem, né, na nossa crendice popular, cavalo dado não se olha os dentes, então tanto faz quanto custou. Por que eu vou saber quanto que eu devo se Jesus me deu de graça? Exatamente o contrário. Exatamente tendo a dimensão do quanto era isso que nos faz chegar no que a gente vai conversar hoje. Mas o segundo aspecto, além desse nos dou, é que ele não nos dá como o mundo nos dá. Que paz será essa que o mundo nos promete? Ou talvez, que coisas serão essas com rótulo de paz que o mundo nos promete? A gente poderia pensar aqui juntos várias, eu pensei 3, para a gente começar aqui conversando. A primeira é aquele famoso olhe para dentro de si e encontre a sua paz interior. Quem já ouviu assim? Ó, se tem uma paz interior aqui, tá muito bem escondida, porque eu não tô achando. Se eu olhar bem pro meu interior, o que eu vou ver? Eu não colocaria num telão para vocês verem. Eu não me arriscaria. Porque eu sei o que eu sou capaz de encontrar dentro de mim. Isso é feio. É muito feio. É quebrado, é partido, é na competição, é na comparação, é na ansiedade. Aqui no meu interior, se eu for olhar muito profundo, é isso que eu encontro. Mas tem outras coisas que vêm no rótulo da paz que a gente pode encontrar, principalmente na nossa sociedade contemporânea, que nós temos vivido, da maior parte da população ter a sua condição de saúde mental totalmente quebrada. E aí a gente ouve de médicos, de psicólogos, que você pode aliviar e encontrar sua paz através da medicação. Que a medicação poderia trazer a paz que você precisa. E o nosso caso, talvez o caso de alguns daqui, até pode precisar de uma medicação. Mas o que essa medicação vai fazer é um alívio químico para a nossa dor. Essa paz que a gente ainda procura não vai vir por meio disso. Ou ainda, a gente muitas vezes confunde a palavra paz com a palavra estabilidade. Então eu vou encontrar paz ou estabilidade quando? E aí esse quando nunca chega. Ou esse quando parece que chegou porque eu tenho condições de comprar algo, porque eu tenho condições num bom trabalho, eu tenho condições de uma boa casa, uma família levemente estruturada, um bom trabalho, férias, viagens. Mas essas coisas que se confundem a palavra paz com estabilidade é como correr atrás do vento. É tudo vaidade, como a gente encontra lá em Eclesiastes. E a palavra vaidade, eu não sabia. Ela significa bolha de sabão. Bolha de sabão. Quem já brincou de bolha de sabão? Que é linda, é legal, é atrativa, mas é bolha de sabão. Nicolas, tá doido. E a bolha de sabão, ela tem cor, só que ela não tem conteúdo. Ela tem aparência, mas ela não tem consistência. Ela tem movimento, mas ela não tem permanência. E isso me lembra um concurso que teve um dia de representações do que seria a paz. Um concurso onde as pessoas deveriam pintar quadros representando o que é a paz. E de todos eles chegaram 2 finalistas. Um era mais ou menos como aquele que está atrás da porta. Não sei se ele ainda está ali, um quadro azul e amarelo. Tá ali? Confirmem para mim. Então, quem está presencialmente pode ter uma inspiração do primeiro quadro. Uma paisagem tranquila, serena, um riacho com uma margem suave, as plantas que estavam ali ao redor com uma sombra não, um vento bem tranquilo nas suas copas, ali alguns animais que bebericavam água na ponta do rio, e ali existia uma tranquilidade completa. Uma maravilha, não é?
E o outro quadro, ele tinha a representação de uma cachoeira imensa, que caía com uma água tortuosa num rio que ele mesmo se chocava, suas próprias ondas se chocavam contra si. E essa água respingava nas árvores ao redor, o céu se fechava em densas nuvens cinzas e certamente dali instantes uma grande tempestade com raios e trovões cairiam sobre aquele rio, e lá no topo tinha o ninho de um pássaro que estava em paz, com a certeza de que ele estava nas mãos do Deus soberano e que era desse Deus soberano que dependia o seu próximo instante, e não daquelas águas, não daquela chuva, não daquele rio. E esse segundo quadro foi o quadro vencedor, porque não se trata de um sentimento, se trata de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? E aqui então eu convido a gente a abrir em João ainda 16, no versículo 33. Aqui estava se aproximando a hora que Jesus sairia de perto dos discípulos e iria ao Pai, e ele diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus não é bobo não, gente. Inclusive, ele conhece as maiores aflições que nós nunca vamos conhecer. Porque ele, segundo as Escrituras, levou sobre si todas as nossas iniquidades. E sofreu até a morte, e morte de cruz. Ninguém aqui vai chegar perto de entender essas aflições, mas ele está dizendo: vocês vão ter essas aflições. Ele, inclusive, foi humilhado até o fim. Mas, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Que coisa boa, né? E ainda se tratando de paz, a gente muitas vezes é convidado à tentação de entender que talvez essa paz foi conquistada, como as coisas que a gente acha que conquista na vida, né? Então a gente faz algo, a gente aprende uma técnica de meditação, de respiração, a gente lembra como é que é orar sempre, ler as escrituras e a gente conquista essa paz. Minha gente, conquistamos alguma coisa nessa história? Algo conseguimos já construir algo tão sólido que qualquer tormenta nas nossas vidas não vai abalar? Eu? Não. Se você conseguiu, a gente conversa depois, você me ensina. Mas não. A gente volta lá no que a gente já leu. João 14. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Na nossa cultura cristã, a gente costuma celebrar muito o momento do Natal, né? A gente tem os hinos de natais, a gente tem as comidas, os rituais próprios, a gente comemora que o menino Jesus nasceu, mas o coração da nossa fé não está no nascimento. Porque até aí, todos nós nascemos. Tudo bem, Deus nasceu menino, eu até entendo que é um pouco difícil da nossa racionalidade, mas todos nós nascemos. Agora, morrer, ressuscitar, e pagar a nossa conta, eu conheço muitos poucos. Ou melhor, eu conheço um só. E é Jesus. E é aí que a gente chega no nosso tema de hoje, que é esse quanto devo. Eu não vou. Deixa eu olhar aqui. 5 para as 11, né? Agora que eu peço ajuda do tempo. Se alguém puder avisar nos mais 15 minutos, 20. Eu não vou ser muito longa, porque a ideia não é a gente sair daqui com um tratado teológico, entendendo questões que os teólogos estão tentando resolver há centenas de anos. Mas eu quero que a gente saia daqui entendendo pelo menos duas coisas. A primeira, muito. Quanto eu devo? Muito. Se a gente sair daqui entendendo isso, eu vou estar feliz. Mas a outra coisa, que é maravilhosa, é que essa conta já foi paga. Então, isso faz com que a gente possa sair daqui sabendo não só que a gente deve muito, mas que a gente devia. E essa é parte do que nos traz essa paz tão grande. É que a gente sabe hoje que isso que a gente deve já pode ser conjugado no passado, porque a gente devia. Certo? Vamos abrir então agora as nossas Bíblias lá em Isaías 53. Do versículo 1 ao 12, a gente é surpreendido por uma beleza
incomparável de Deus se revelando a nós através de pessoas. E aqui a gente tem o profeta Isaías em 400 antes de Cristo mais ou menos, escrevendo essas palavras, anunciando essa mensagem do reino de Deus para a realidade daquelas pessoas naquele momento. E eu quero que a gente tenha uma ênfase maior nos versículos 4, 5 e 6. Eu vou começar lendo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Substituição. Repitam comigo, podem falar mesmo em voz alta. Substituição. Essa é uma palavra que vai ser muito importante para a gente compreender a mudança do quanto eu devo para o quanto eu devia. A descrição aqui, nos versículos que a gente leu, é de que Cristo morreu no lugar de alguém que era cheio de enfermidades, de doenças, de transgressões, de iniquidades. Se a gente se lembrar do que a gente leu lá em Romanos 5, durante a liturgia, dizia assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez, alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Pecado, gente. Nós temos na história de Adão e Eva um momento crucial para compreender o pecado e as suas consequências entrando nas nossas vidas, entrando na história da humanidade e entrando na vida de cada um de nós, do pequeno Danielzinho que ainda está na barriga, entrando em todas as nossas vidas e se manifestando em suas consequências em cada momento que a gente não precisa nem abrir a boca, mas que a gente começa os nossos pensamentos e ali ele já está. Mas isso em Gênesis, se vocês quiserem abrir, eu vou ler bem rapidinho, nem precisa até lá, mas em Gênesis 3 a gente consegue sempre lembrar o episódio da queda, né? Quando a gente fala em queda, Gênesis 3. Mas ali é impossível a gente fazer aquela dicotomia, né, de um Deus do Antigo Testamento bondoso e um Deus do Antigo Testamento, não sei, o que vocês pensam do Deus do Antigo Testamento? Às vezes bruto, mau, de justiça. Mas o amor e a justiça de Deus, ele é uma moeda só, são as faces, é de onde a gente olha. E nesse momento eu vejo a bondade e o amor de Deus se mostrando de forma tão sublime. Então, lá em Gênesis 3, 22. Logo depois do momento em que o ser humano faz uma escolha, entende os seus limites enquanto criatura criada e não se contenta com esses limites, mas olha para um conhecimento além do que seriam os seus limites e fala: ah, conhecer o bem e o mal? Acho que eu sou capaz, acho que eu dou conta de pôr nas minhas costas o conhecimento do bem e do mal. Olha a resposta que eles têm de Deus. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Vocês imaginam? Sei lá quanto tempo eu vou morrer, se Deus quiser. Quanto tempo eu vou viver, né? Se Deus quiser, 90, 100 anos. Já vai ter tempo suficiente lidando com o mal na minha vida. Imagina viver eternamente carregando esse peso, esse fardo que não foi feito para nós. Mas era isso que nós estávamos condenados. Essa era a nossa condenação inicial, viver para sempre separados de Deus. Mas aí olha como Deus resolve isso. Não, peraí. Vamos recalcular aqui essa história. Então, vocês não viverão eternamente. A partir de agora, vocês passam a conhecer o limite da vida. Vocês não têm esse conhecimento completo agora. E é aqui que a gente passa a conhecer a morte. E essa morte não é aquela de quando as nossas funções biológicas param de funcionar. Muitos de nós talvez já encontramos essa morte na vida de parentes, na vida de pessoas amadas, mas aqui a gente está falando de uma morte espiritual. O ser humano aqui, ele sofre a separação de Deus. E a consequência disso é o que a gente vive cotidianamente. É o motivo central de cada uma dessas orações que a gente fez antes do culto. É o motivo central de cada uma dessas preocupações e ansiedades que estão na nossa cabeça e no nosso coração nesse momento. E é o que nos aguarda assim que a gente levantar daqui e for viver a nossa vida.
É tudo isso que veio parar na nossa vida. E quem lembra da pregação de semana passada, a gente concluiu a série anterior falando sobre a liberdade, né? E que nós fomos criados para servir ao Criador. Mas que agora a gente tem a liberdade tanto de servir ao Criador quanto servir ao pecado. E é disso que nós fomos libertos no momento da cruz. Que agora nós somos livres para escolher servir ao Criador novamente. O pecado ainda está aqui, mas ele já não tem o nosso poder de condenação, ele já não nos amarra nessa condição. Agora nós somos livres, pelo sacrifício de Cristo, a voltar a servir o Criador. Amém. Que coisa poderosa em nossas vidas. Uma história que ajuda bastante também a ilustrar esse constante abandonar de caminhos do Senhor e se voltar para si mesmos, para nós mesmos, é a história de Abraão. Geralmente a gente acha, né, talvez que Abraão foi testado quando Deus faz aquela coisa maluca de pedir para ele sacrificar o seu próprio filho, era um teste para ver se Abraão era fiel a Deus. Mas ao Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, não é um Deus de pegadinhas. É um Deus que cura feridas, é um Deus que resgata corações. E ali naquele momento, Abraão tinha recebido uma promessa, algo grandioso da parte de Deus, que era ele ser pai de uma nação, de muita gente. Só que ele não tinha filhos. Encurtando a história, ele consegue finalmente Isaac. Isaac, então, é algo tão precioso dentro da promessa de Deus. Mas imagina a dificuldade que foi para Abraão receber aquele filho. E aí, no momento em que o caminho para a resolução de Deus se torna o fim da vida de Abraão, ali acabou residindo o propósito da vida de Abraão. Imagina o quão mimado Isaac deve ter sido por Abraão depois de tanta espera. E ali naquele momento, nessa ida ao sacrifício, ali nas escrituras, foram 3 dias de caminhada, todas as coisas para o sacrifício, a faca, a madeira, né, o que queima, a lenha, tudo isso estava ali. E aí imagina aquela criança, Isaac, que olha para o pai e fala, olha para um lado, para o outro, pai, tem tudo para o sacrifício, mas falta o cordeiro. E realmente naquela ingenuidade de saber a obediência ao Senhor, de que eles iam fazer um sacrifício, mas somente Abraão sabia que quem iria morrer era Isaac. A voz do Senhor tinha revelado que quem iria morrer, quem devia morrer naquele momento, era Isaac. E a resposta de Abraão para Isaac é: Deus há de prover o cordeiro na hora certa. Isso daqui é um anúncio da substituição. O que Abraão tinha certeza naquele momento é que quem deveria morrer, quem ia morrer, ele tinha certeza, seria Isaac. Mas ele proclama que Deus haverá de prover o cordeiro. E realmente, na hora que tá para de fato acontecer, Deus fala: eis ali o cordeiro. E é assim na nossa vida. É nessa toada que a gente vive também. A diferença é que a gente não só sabe que nós deveríamos morrer, mas a gente já sabe, diferentemente do momento cronológico de Abraão, de que o cordeiro já foi entregue. A gente já não está mais indo para o alto do monte, sabendo que quando chegarmos lá, nós vamos morrer. A gente sabia que quando nós iríamos chegar, seria o nosso lugar de morte. Mas é ali que nós somos substituídos pelo único cordeiro, que realmente seria o sacrifício perfeito, para nos reconectar de novo com Deus. E isso muda muito a nossa história, porque então a gente já sabe que o sacrifício pelos nossos pecados já foram feitos. E aí, então, para a gente finalizar, a gente volta lá em Romanos 5, dessa vez eu vou pedir mesmo para vocês abrirem, Romanos 5, versículo 18 e 19. Que diz assim: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Lembra dos 2 pontos que eu queria que a gente saísse daqui sabendo? Apesar de que o que devíamos ser muito, agora a gente pode desfrutar dessa paz que excede todo entendimento.
E apesar de termos ainda essa fenda no nosso coração humano devido à presença do pecado no mundo, agora a gente já é livre para servir a Deus e não ao pecado. E assim, usufruir e anunciar essa paz que nos é dada. E a minha oração é para que ao longo dessas próximas semanas a gente possa tomar posse da substituição que foi feita da nossa conta pela vida de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque na nossa caminhada nós sabíamos o peso que estava sobre nossos ombros. Nós sabíamos, Senhor, da condenação, do sofrimento, da morte, da condição de separação que tínhamos de ti, Deus. E isso doía, e isso dói. Mas pelo sacrifício do teu filho, Jesus, Pai, nos ajuda a, na nossa vida cotidiana, conjugar todos esses verbos no passado e repousar os nossos olhos na cruz, com gratidão pelo que recebemos, com obediência ao que devemos viver e anunciar, Senhor. Que essa liberdade, que essa conta que seria pesada demais, grande demais para nós pagarmos, e que recaiu sobre seu filho Jesus, Pai, que isso já não incida na nossa vida presente como uma realidade de agora, mas como uma realidade do passado. E que a partir de agora, Pai, em nome do teu filho Jesus, os nossos olhos, os nossos corações e as nossas vidas anseiem pelo teu retorno, onde nós poderemos desfrutar plenamente da reconciliação contigo, Pai, e que possamos estar plenamente na tua presença, Senhor. Nos ensina a esperar, nos ensina a ter esperança e nos ensina que nada disso é conquista nossa, Senhor, mas tudo isso é ofertado de graça, pela tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, a cada um de nós. Que hoje a gente possa estender as nossas mãos, Senhor, e receber aquilo que nos é dado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.